Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa arquitetura comercial. Hoje, com foco em algo importantíssimo, que é a condução inteligente, que é justamente conduzir vendas. Eu sei que muitas de vocês já vendem, já têm uma boa noção de condução, mas a gente sabe que sempre tem alguma coisa para travar no meio do caminho essas vendas. Sejam muito bem-vindas. Já vá pegando seu caderno e caneta, porque é muito importante que você anote essa aula. Nós vamos ter um slide, mas eu quero muito que você anote os insights dessa aula, porque eu quero que você abra sua mente para conduzir a sua venda de uma forma diferente. Eu sei que muitas de vocês têm dificuldade em conversão, só que muitas vezes, quando a gente vai conversar, eu percebo que a dificuldade não é o fechamento, é a abordagem, é o começo, é o meio onde a gente está conduzindo esse cliente. Então eu quero que você preste muita atenção, vamos fazer um combinado. Preste atenção, anote e coloque as dúvidas no chat, porque é muito importante que você participe da aula para você conseguir tirar suas dúvidas e conseguir já imediatamente fazer conversões. Porque muitas vezes você tá com o seu lead aí parado, sem saber para onde ir, porque não sabe conduzir, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, estão animadas? Quero saber se estão animadas. Coloquem aqui no chat. Eu estou animada para vender, Glaze. Vou sair daqui fazendo muitas vendas. Eu quero vocês participando comigo aqui no chat, porque eu não vou ficar falando aqui no monólogo, não. Coloquem aqui. Animada. Tô animada para fazer esse fechamento. Isso aí, Angélica, ativa a energia do Pix, tá certíssima. Porque eu quero que vocês, primeiro de tudo, comecem a influenciar o cérebro de vocês ao raciocínio. A maior parte das vendas acontecem, principalmente, do jeito errado, porque a gente não ativa a parte mais importante, que é o raciocínio, na hora de conduzir. Muitas vezes a gente vai fazer uma venda e vai muito pelo automático. Quem aqui já fez aquela velha pergunta? Me conta um pouquinho sobre você. Quem aqui já usou isso? Antes de eu te contar sobre o meu serviço, me conta um pouquinho sobre o seu serviço, sobre você, sobre o que você está passando, sobre o seu desafio. Quem aqui já usou esse termo? No caso da Paty, normalmente ela deve usar ali o me conta um pouquinho o que você está procurando. Não é assim, Paty? O que você está buscando? Por quê? É natural a gente querer saber o que que esse cliente está buscando antes de qualquer coisa. Mas eu quero que você agora entenda que, principalmente vocês meninas que trabalham com serviço, que quando a gente fala de venda consultiva, precisa ir um pouco mais além, um pouco mais fundo. Imagine que o seu cliente, ele é um iceberg. Isso mesmo, um iceberg. Imagine que o seu cliente, ele é um iceberg. E sendo um iceberg, você tá lá com o seu barquinho, não tem problema, cá. Participando aqui dentro do chat já tá ótimo, tá? Só para eu não ficar falando aqui sozinho. Imagine que você tá lá com o seu barquinho e tem um iceberg. E aí, esse iceberg são os sentimentos do seu cliente. São as dúvidas, são tudo que ele traz de informação para você. Só que quando a gente fala de um iceberg, o que que a gente consegue enxergar de um iceberg? Não é só a pontinha? Quando a gente fala de um iceberg, dificilmente você vai conseguir enxergar o iceberg todo. Normalmente a gente vai enxergar só isso aqui, ó. Só essa pontinha aqui, ó. Só o comecinho. E normalmente esse comecinho aqui são as frases prontas que tem na mente do seu cliente. E todo o resto que você precisa saber está na parte baixa, onde você não enxerga. Então eu dei aqui um exemplo como se fosse minha condução, para que vocês tenham uma clareza um pouco melhor vendo como eu conduziria uma conversa, tá? Então, supomos que alguma cliente chega para mim e fala assim, eu pergunto, aquela pergunta que vocês fazem clássica, me conta um pouquinho do que você está vivendo. E aí a cliente diz assim, ó, preciso melhorar minhas vendas. Vocês entendem que a pergunta, me conta um pouquinho do que você está vivendo, ela é extremamente aberta? Ela é direcionada, mas ela é muito aberta. Então, ela não traz
o iceberg na parte mais preciosa para você, que é a parte baixa. Ela só traz lá em cima o pedacinho do iceberg. E olha só o que tem abaixo do iceberg dessa pergunta. O que pode acontecer? Essa pergunta pode ser, essa frase dela do preciso melhorar minhas vendas pode ser muita coisa. Pode ser a oferta que não está clara e ninguém entende o que ela vende. Pode ser que está chegando pouca gente por problema de alcance. Pode ser que chega a gente, mas ela não converte. Tá vendo que o preciso melhorar minhas vendas pode ser muita coisa? E aí, quando eu fico na superfície, eu faço com que esse cliente tenha respostas prontas. E quando o cliente tem respostas prontas, eu não consigo conectar isso à minha solução. E aí eu pego o que a gente conhece ali do cliente. Bem, eu sei que o meu cliente qualificado, ele tem problema de vendas. E aí eu pego essa informação e acho que já tenho a solução para o meu cliente. E acho que já sei o suficiente. E aí eu começo a fazer perguntas ainda mais genéricas, porque ela vai trazer sobre preciso melhorar minhas vendas, e talvez eu só pergunte ali, tá, quanto tempo você está precisando melhorar suas vendas? Quanto você fatura hoje? Isso ainda está na superfície, isso não está profundo o suficiente. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender o seguinte, ó. Se você vender para a frase de cima, você vai vender a coisa errada ou não vai vender. E se você acertar por sorte, você talvez não saiba explicar por que que você acertou. Se eu te perguntar hoje, por que que as pessoas convertem venda com você, você saberia explicar? Por que que aquela pessoa fechou? Qual foi o grande motivo, a grande virada que fez ela comprar de você? Talvez você não tenha resposta porque as perguntas estão abertas, mas mal direcionadas. E aqui é o que a gente vai trabalhar. Existem três tipos de perguntas. A pergunta fechada, que é basicamente: você quer melhorar suas vendas? E ela vai responder sim ou não. Isso é uma pergunta fechada, onde o cliente responde sim ou não. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, porque eu não estou conseguindo abrir o slide grande para a gente poder trabalhar ele melhor. Peraí. Acho que agora ficou melhor. Vocês estão vendo ele melhor? Agora? Tá mais perto? O slide tá melhor? Tá maior para vocês? Ah, tá. Ou a pergunta aberta demais, que é aquela pergunta que eu acabei de falar. Me conta um pouco sobre você. Ela vai responder o que ela quiser e geralmente a resposta do topo. Agora, uma pergunta de intenção mesmo. Há quanto tempo você trabalha com isso? Aqui, pense que aqui eu dou oportunidade dela falar dela. E quanto mais um cliente fala de si mesmo, mais informações ele traz para você. Quando eu falo assim, há quanto tempo você trabalha com isso? As próximas perguntas vão ser basicamente interligadas ao tempo de execução dela. Então, por exemplo, supomos que eu estou aqui com a Maria e a Maria me diz que ela trabalha há 10 anos como social media. E aí eu vou dando continuidade na conversa e eu pergunto, que legal, Maria. Poxa, 10 anos. E nesses 10 anos, você sentiu que teve uma diferença de um ano para o outro? Olha que eu deixando aberto, mas trazendo a Maria para a dor dela. Eu preciso entender o porquê que a Maria ainda não resolveu o problema dela de vendas. Não é só ela precisa resolver, eu preciso entender o porquê. Lembra daquele livro Comece pelo Porquê? Ele também funciona aqui dentro. Eu preciso entender o porquê o meu cliente está me buscando agora. Por que que ele precisa do meu serviço nesse exato momento? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Dentro da sua marca, o que está te incomodando? Pode ser, mas aí eu não daria sugestões, tá, Carol? Não daria sugestões, eu quero saber o que ela pensa. O que tá, porque olha só. Pensa só, se eu direcionar, você tá posicionamento, conteúdo, narrativa. Às vezes o cliente nem sabe o que que é um posicionamento. Às vezes ele nem tem clareza do que é uma narrativa.
Então, ele vai te dar uma resposta de acordo com aquilo que ele já idealizou. Talvez ele comprou vários cursos de narrativa, posicionamento, a mente dele está completamente bagunçada, ele não sabe o que é. Então, é mais fácil perguntar o que está te incomodando e deixar ela falar: olha, tá me incomodando porque eu faço conteúdo e eu não vejo chegar gente. Eu faço conteúdo e ao invés de crescer, eu tô diminuindo. Eu faço conteúdo e eu percebo que tá genérico, tá igual a todo mundo. Tá vendo? Ela trouxe com as palavras dela. Então, quando você for fazer uma pergunta aberta, e essa é muito boa, viu, Carol? Ela precisa trazer a resposta para você. E aí, a gente precisa entender que perguntar, todo mundo pergunta. Mas conduzir é o que faz a gente levar a resposta. Existem duas diferenças aqui. Perguntar pode ser qualquer pergunta, mas condução é levar o raciocínio. E por isso que o seu raciocínio precisa estar claro. A clareza só vai vir se você tiver clareza. Se você não sabe que perguntas fazer para o seu cliente, nem você vai saber o final dessa conversa. Você vai ficar perdida. Vai chegar um momento que você vai falar: qual pergunta eu vou fazer? Não sei qual o próximo passo. E por que que aqui eu não gosto de ficar falando de técnica como spin selling? Ai, você tem que fazer pergunta de situação, de problema. Porque você entende que aqui é uma condução e a gente precisa conduzir a conversa de uma forma que o cliente não sinta que ele vai saber qual é a próxima pergunta. Porque ele já está tão acostumado que ele te dá a resposta genérica. Ele tá tão acostumado às pessoas perguntarem do problema dele que ele traz isso assim, ó. De qualquer maneira, eu preciso melhorar minhas vendas. Ah, por quê? Porque eu não tenho lead o suficiente. Ah, não tem lead por quê? Porque eu não tenho um número de seguidores o suficiente. Tá vendo que é muito genérico, muito amplo? Não traz o sentimento dele? O cliente precisa se sentir no meio de tudo e não só mais um. Exatamente. E aqui eu não gosto de aplicar técnicas muito forjadas para que você elabore as melhores perguntas. Você vai elaborar, inclusive, o nosso exercício de hoje vai ser elaboração de perguntas. Eu não quero saber da sua condução, eu quero que você exercite fazer perguntas. Então, durante toda a aula, vocês vão poder colocar aqui as perguntas que vierem na sua mente. Glaze, essa daqui é boa? Pode ir colocando aqui. Como montar perguntas direcionadas? Olha só, existe aqui a pergunta aberta e a direcionada, ó. Como estão suas vendas hoje? Agora a direcionada. Quando você percebeu que precisava de ajuda com vendas? Saber como está a venda dela hoje não muda muita coisa. Mas saber exatamente o momento em que ela sentiu que precisava de ajuda faz literalmente ela amplificar a dor dela. Ela pode chegar e falar assim, Glaze, ó, eu percebi que eu precisava de ajuda o mês passado, quando eu vi que estava no terceiro mês sem conseguir fechar o meu caixa no positivo. Olha a diferença. Terceiro mês, ela me deu clareza. Terceiro mês, eu percebi que eu já tinha investido tudo que eu podia e no final das contas, eu não sei. Vou pegar aqui um exemplo da Ju. Eu gosto de pegar a Ju como exemplo, porque a gente teve uma boa conversa na condução e eu vou pegar a Juliana aqui como ajuda. Durante o período que eu conversei com a Ju, teve uma parte que a Ju trouxe para mim muito interessante sobre gestão emocional. Ela falou exatamente essa parte. Ju, depois olha lá a conversa, você vai identificar isso. Eu peguei exatamente o que a Ju trouxe de gestão e mostrei para ela que dentro da escola a gente fala sobre gestão. Eu foco em gestão. Então eu uno o que o cliente trouxe para mim de importante e dentro dessa pergunta que ela trouxe de importante eu trago a solução. Por isso que só saber como estão as vendas dela não é o suficiente. Ela precisa trazer um pouco mais de informação. A Nai botou assim, ó. Hoje chegou uma pessoa por indicação e apenas perguntou se eu poderia explicar sobre os meus atendimentos. Perguntei o que ela fez, ela me chamou para eu atender como ajudá-la. Senti ela um pouco fechada e estou aguardando resposta do que expliquei até o momento. Acabou de perguntar novamente o valor. Tá.
A gente vai chegar nessa parte onde tem a parte de objeções, tá, Nai? Para você conseguir quebrar essa parte de a pessoa insistir sobre o valor. Existe uma forma fácil de quebrar essa parte antes mesmo de ser uma objeção. Toda pergunta direcionada tem três partes: a palavra do cliente, a abertura e a direção. Comece em algo que ela acabou de dizer, como eu dei o exemplo aqui da Ju. É isso que faz parecer uma conversa, porque eu tô pegando o que a pessoa me trouxe. Eu não estou literalmente chegando aqui e falar, legal, o meu serviço funciona assim, assim. Parece que eu não ouvi a pessoa. Muito legal. Mas olha só, o serviço funciona assim, assim, assim. Eu posso te ajudar, ajudar desse jeito. Eu deixo o cliente simplesmente pensando, caramba, ela não ouviu nada do que eu disse. Não é nada daquilo que eu falei. O segundo ponto é, não pode ser respondido com sim ou não. Nenhuma pergunta que você vai fazer pode deixar o cliente responder sim ou não. Porque se você faz uma pergunta onde ela pode responder não, acabou a sua conversa. Se ela pode só responder com não, exemplo, ficou alguma dúvida? Não, acabou a conversa. Não ficou. E agora? Qual é o próximo passo? Não ficou. Eu só não quero dar continuidade. Ela não vai te dizer isso. Eu senti essa conversa na condução da Glass e foi isso que me deixou tranquila para falar. Tá vendo? É exatamente isso. Essa estrutura de abordagem, a parte de perguntas é a parte mais importante da sua venda. Não é o investimento. É por isso que eu falo, nem sempre o fato do seu cliente não fechar, o problema está no investimento. Muitas vezes você perdeu o seu cliente muito antes de passar o valor para ele. Muitas vezes. Às vezes, antes de você falar, ele já está com uma insegurança. E a gente vai falar quais tipos de insegurança que o seu cliente tem. E por fim, nessa pergunta precisa apontar para uma informação específica que você precisa ter. Então, a frase da pergunta, ela precisa literalmente te trazer informação. Essa pergunta ela não pode ser vazia porque precisa te direcionar para algum lugar. Então, basicamente, você vai fazer nessa seguinte ordem: ler a última mensagem dela, pegar exatamente a palavra que você acha que faz sentido você focar, aquilo que você sentiu que é a dor dela. Depois você vai perguntar para você mesmo: o que eu ainda não sei que muda o que eu vou oferecer? Se eu não sei ainda se ela já, por exemplo, já investiu nesse serviço, de repente ela tem ali dificuldade em vendas, mas ela nunca investiu numa mentoria. Ela tem milhares de mentorias de marketing, mas ela nunca esteve numa mentoria de vendas. E aí, a gente vai juntar as duas coisas numa frase que começa com quando, o que ou como. Antes de mandar, você vai testar. Eu já sei a resposta dessa pergunta aqui. Ela já me trouxe de alguma forma as respostas, porque olha só, seu cliente, ele tá com tempo curto. Se você pediu todas as informações e você faz uma pergunta genérica que basicamente ela já respondeu, ela não vai te responder ou ela vai ser monossilábica. Então, pense bem na próxima pergunta. E aqui, meninas, qual é o segredo para isso diminuir o tempo? Glass, mas todo cliente vai ter que passar por esse processo? Não, porque quando você validar um script, você vai ter as perguntas que mais funcionam e você vai criar o seu script de venda. Essas perguntas aqui sempre funcionam, então eu vou sempre repeti-las. Essas perguntas aqui são essenciais para mim, para eu saber do cliente o que eu preciso saber, então eu vou repeti-las. Como eu perguntaria no meu caso, se eu tivesse ofertando uma consultoria, uma mentoria? Perguntas como: quando você percebeu que precisava de acompanhamento? Você já teve esse tipo de acompanhamento antes? Como foi? Olha aqui eu trazendo a experiência dela para mim. Porque se ela me diz como foi, eu já sei o que ela não quer dentro de uma mentoria. E eu já sei quais são os traumas que ela já viveu dentro daquele processo.
O que você já tentou por sua conta e não deu o resultado que você queria? O que que você já fez? Aqui são frases, tá, meninos? Mas eu sempre adapto. Você já fez algum funil, uma campanha? Você sabe fazer isso? Qual é a sua experiência com essa questão das vendas? Você já investiu em tráfego? Me conta. Aqui eu aprofundo. Se a gente resolvesse só uma coisa em 90 dias, qual seria? Isso aqui é ouro, porque aí ela vai me dar exatamente o que ela quer resolver e não aquela lá em cima onde ela dizia que precisava de vendas. As perguntas em outros serviços. Como seriam essas perguntas em outros serviços? Quando você sentiu que precisava de ajuda com isso, você já contratou alguém antes para fazer isso, no caso de alguns serviços? O que faltou? Você já contratou alguém para cuidar da gestão de conteúdo? O que que você sentiu que faltou nessa gestão? Como era a comunicação de vocês? Hoje, o que você faz sozinha e sente que não é sustentável? Hoje, você produz conteúdo e sente que tem alguma coisa que te prejudica nessa produção solitária aí? Como seria se para você se a gente tivesse resolvido isso em 3 meses? Como você se sentiria vendo as pessoas chegarem? O que você faria com esses leads chegando? Qual seria o próximo passo? Se você sentisse que a sua produção de conteúdo está dando resultado, você pode adaptar isso para qualquer outro serviço, viu? E aí, agora eu quero saber. Coloquem aqui no chat, vou dar um minutinho para vocês colocarem aqui uma pergunta que você faria para o seu cliente. Uma pergunta direcionada. Coloquem aqui no chat. Eu vou ajudar vocês. Uma pergunta que você acha que faria sentido fazer para o seu cliente. Vamos trabalhar esse cérebro aí. Tragam aqui as dúvidas. Que pergunta você faria para o seu cliente? O que você já tentou sozinho, não deu certo? Lembrando que são perguntas base, tá? Você pode aprofundar essas perguntas, Carol. Você pode dar mais ênfase dentro da pergunta. Tragam, tragam. Quero saber aí o que que vocês estão pensando. Você já fez algum tipo de terapia antes? É aberta, mas ainda precisa aprofundar, Nai. Você já fez algum tipo de terapia para casal antes? Você já fez algum tipo de terapia online? Ou você já fez algum tipo de terapia com longo prazo ou foi curto prazo? Me conta. Um pouco mais aberta, direcionando para algum lugar. O que mais te incomoda quando você começa a criar seu post? Perfeito. É isso, Ju. Direcionando para onde você acha que pode ser a dor dela, tá? A gente sempre direciona as perguntas para onde a gente quer chegar em algum lugar com essa pergunta, para ficar mais fácil da gente conseguir converter. Quem mais? Você sente que não consegue fazer seus posts por falta de tempo? Aqui não é uma pergunta aberta, Ju. É uma pergunta fechada. Eu mudaria, eu perguntaria assim: você sente que a falta de tempo te prejudica? Entendeu? Porque aqui você saberia o quanto ela dedicaria tempo para fazer o post, porque ela também precisa participar de alguma forma. Então você estaria direcionando ali para entender se o problema é a falta de tempo. O que mais? O que mais? Tem mais aqui, tem duas Isabeles aqui que eu tô vendo. Vamos lá, Angélica, Maria. Temos um tempinho aí para vocês responderem. Mais 2 minutinhos. Quero que vocês tragam as dúvidas. Seu conteúdo não atrai o cliente qualificado. Você já tem bem definido quais os sintomas desse cliente? Pode ser uma boa pergunta. No meu caso é muito básico, né? É para você ou presente? Se for para ela, é para o dia. Sim, mas por exemplo, Paty,
No caso de alguns produtos, você vai ter que fazer perguntas um pouco mais profundas. Por exemplo, vamos supor que seja um combo. É para você para presente. Você já comprou semijoias antes? Você, você costuma comprar semijoias? Porque muitas vezes a pessoa nunca comprou. E aí a objeção dela vai ser o quê? Dinheiro. Que ela vai ver, ela vai olhar aquilo como um custo alto. Então, você precisa entender se ela já consumiu. Pronto, vou seguir, hein? Vamos lá. Bem, deixa eu ver aqui. Não consegui pensar em nenhuma. Isabelle, Isabelle. Ó, pense nas perguntas. Quando vocês pensarem nas dúvidas, pense em todas as conversas que vocês já tiveram e que vocês tiveram dificuldade de fazer pergunta. Qual é a sua relação com criar conteúdo? É muito fechada, Carol. Qual é a sua relação hoje com a produção de conteúdo no Instagram ou no TikTok? Você costuma criar conteúdo em plataformas diferentes? É, exatamente. Ela pode simplesmente dizer assim para você: eu não crio conteúdo. Eu não crio conteúdo nenhum. Ou eu não tenho nenhum problema. Eu só quero alguém para fazer o conteúdo. Vamos lá, isso funciona diferente nos canais, tá? No WhatsApp, uma pergunta por mensagem. Então, literalmente, se ela demora a responder, você não vai ficar repetindo a pergunta, tá? Não vamos ser a chata do WhatsApp. Mandou a pergunta, aguarda a pessoa responder. No caso de uma reunião de venda, pergunta, para de falar, literalmente, ó, boquinha fechada. E o segredo tá aqui, ó, papel e caneta. Enquanto a pessoa tá pensando, você tá aqui escrevendo, fazendo um desenho, um aviãozinho. Ignora, bebe uma água, deixa a pessoa responder. Para de ser ansioso, tá? E aí o silêncio ele vai parecer longo, mais longo do que no WhatsApp, mas é preciso deixar que a pessoa responda. Ela precisa sentir o desconforto. A gente fica tentando poupar o cliente do desconforto e traz o desconforto para a gente, mas não é assim. O cliente é que está com problema. Ele que precisa sentir que tem alguma coisa para falar. E anota as palavras exatas dela. Se está numa reunião, não deixa passar. Anota. Se ela falou para você que o problema dela é que ela tem vergonha, que ela é tímida, que ela não tem tempo, anota, porque isso em algum momento da conversa pode se perder. Às vezes ela traz uma palavra exata do que ela está sentindo e você perde. O que não fazer e o que fazer. Temos aqui um exemplo aqui, a vendedora e a lead. Vamos acompanhar essa conversa? Como seria? Uma conversa aqui do início ao fim. A Duda, eu sempre trago social media, que é aqui a maioria na escola, tá, gente? As meninas da escola são maioria da área do marketing, então eu sempre trago aqui, mas vocês podem adaptar para vocês. Ela é social media, tem ali um pacote de R$ 1.400 com estratégia, roteiro, um completo com gravação e edição. E a Paula é a lead, que ela é dona de um estúdio de Pilates. Ela chamou no WhatsApp, ela quer saber de preço. E aí, normalmente, o que que acontece? O que você faz hoje? Você manda os planos que você possui, a apresentação, você manda o seu PDF. O que é necessário fazer? Começar a fazer perguntas e deixar o PDF e a apresentação, ó, para lá. Esquece a apresentação, esquece PDF. Você pode quebrar a objeção do valor, e aqui serve para você também, Nai. Olha, você pode já começar falando do valor, principalmente se o cliente já vem perguntando o preço. Olha, fica entre 1.400 e 2.600. Mas me conta um pouco sobre o que está acontecendo no seu estúdio hoje, porque eu vou poder te direcionar melhor para qual pacote eu tenho que funciona para você. Aqui eu quebro uma objeção logo no início. Não tenham medo de falar preço,
Porque eu sei que a gente é ensinado ao que é gerar valor. Mas entenda que parte dessa geração de valor vem do seu marketing. E se você não está fazendo o marketing direito, quando ele chegar no valor, vai sim ter uma interrogação ali do seu cliente, pensando, mas não vale isso. Mas eu não estava pensando nesse preço. Então, não tem problema se você quiser começar dessa forma. Não é uma regra, tá? Você pode fazer testes. Geralmente, quando é uma pessoa completamente aleatória, chegou, por exemplo, do tráfego, chegou completamente aleatória. Eu prefiro começar com margem de valor, ao invés de enrolar a pessoa e falar depois. Porque a pessoa ela já vem com o foco no preço, ela quer saber quanto custa em média o seu serviço. Você não precisa dar um valor exato se o seu serviço é personalizado. Então você pode falar, fica entre 800 a 2.000. Eu tenho vários pacotes personalizados, mas eu gostaria de entender um pouco o seu momento para ver qual fica melhor para você. Me conta um pouco sobre, aí você vai fazer a sua primeira pergunta aberta, certo? No caso da Patrícia, por exemplo, que é produto, ela pode fazer isso também, tá, Paty? Só chegou perguntando o valor, olha, eu tenho peças a partir do valor X. Me conta o que você está procurando para que eu possa te direcionar para o melhor produto, tá? Você pode começar pelo valor, pelo preço, tá tudo bem. O que que a gente precisa entender? O contexto, de onde essa pessoa veio? Como é que ela caiu de paraquedas em você? O que que realmente ela tá buscando? Às vezes a pessoa tá te acompanhando ali todo santo dia. Se você for um olho de águia e tá acompanhando ali os seus stories, e a pessoa já pergunta, Ju, eu quero saber quanto custa a sua gestão de conteúdo. Por que raios você vai dar uma volta, se ela já te acompanha, uma volta para falar o preço? Tá tudo bem. Você pode falar, olha, Glaze, os meus preços variam entre X e Y, mas para eu poder te orientar qual é o melhor caminho para você, me conta o que você de fato está buscando. Você já investiu em gestão de conteúdo antes? Ai, mas esse valor fica meio apertado. E aí a gente vai entrar na parte de objeção para vocês quebrarem essa parte. Tá, mas o que que você tinha pensado? Qual é o valor que você tinha cogitado, pensado? Porque olha só, existem coisas, existem objeções que vocês vão entender que partem ou de você, da sua solução ou da própria pessoa. A gente vai aprofundar isso aqui. Existem só três tipos de objeção. As pessoas falam de várias, mas as três objeções estão aqui: você, sua solução ou a própria pessoa. Você precisa vencer uma dessas três aqui. Você precisa entender da onde partiu essa objeção. Então, quebrem a crença de que você não tem que ficar enrolando o cliente para falar o seu preço. Não precisa. É por isso que eu me chateio muito quando as pessoas falam assim: ai, eu não aguento o atendimento que eu pergunto o preço e a pessoa dá a volta, faz milhares de perguntas para me passar o preço. Principalmente alguns serviços, igual da área da estética, igual da área da medicina ali, não tem necessidade da pessoa fazer uma anamnese no WhatsApp para informar preço. Ela pode dizer, olha, os pacotes são de X a Y, o que que você está buscando para poder te orientar? E aí sim vem as perguntas. O mesmo acontece com serviços pontuais. Se a pessoa está te procurando por uma terapia, está te procurando para fazer gestão de conteúdo, se ela já te acompanha, para que raios você vai fazer um monte de pergunta? Você perde o cliente no meio do caminho. Agora, o lead chegou completamente desnorteado aí de algum lugar, você não sabe nem de onde ele veio. Lógico, não faz sentido você falar de preço, porque ele ainda não enxerga o que? Valor, ele não te acompanha. Ele veio de um tráfego. E aí você sente que o tráfego está trazendo sempre pessoas com muitas dúvidas. Se você continuar usando essa abordagem aqui, você vai continuar perdendo lead. Por quê? Porque essas pessoas, elas de repente viram uma página de venda e não foi o suficiente. Ela precisa entender mais sobre o que você faz. Tá fazendo sentido até aqui para vocês? Espero que esteja claro para vocês.
E aí, continuando a venda, a Paula diz assim, ó, preciso aparecer mais. O que geralmente a pessoa faz? Aceitar e começar a vender post. Perfeito! Então você precisa do serviço completo. Eu nem fiz outra pergunta, eu já entendi que a Paula precisa do serviço completo. Mas o que que a gente deveria fazer? Descer o iceberg e direcionar. Entendi, Paula. Então você acha que está faltando aluno entrando? Ou é o estúdio que não está sendo visto o suficiente? Me conta qual dessas coisas. Tem gente aparecendo, mas você sente que não é qualificado. Qual dessas coisas você acredita aí que está realmente te dificultando? Me diz com clareza o que que você está sentindo aí no seu negócio. E aí eu dou continuidade. Aí ela contou o problema. Agora a gente vai para o nosso próximo passo. Ela respondeu o contexto do seu site ali, o que ela quer. Ela viu lá no seu site o que ela quer. Olha, meu trabalho traz previsibilidade. Você respondeu para ela, olha, meu trabalho traz previsibilidade para você, mas não foi o suficiente para Paula. O que que ela precisa ouvir de você? Você tem que devolver com palavras o que ela usou. Ela disse para você, olha, eu tenho só 6 vagas e elas não estão se pagando. E aí eu repito, entendi, você tem 6 vagas de manhã que não se pagam. Eu repito, o seu cérebro, ele funciona assim. Quanto mais eu ouço, mais eu refino a mensagem. Se eu pego o que você me disse e eu devolvo para você, você aceita aquela mensagem como sua. Então, o cérebro, ele funciona assim. Eu preciso fazer você entender que você tem um problema. Mas não sou eu que vou te dizer o problema, é você que tem que dizer o problema. Pense que toda vez que você está vendendo, o seu cliente entende que é uma luta corporal. Ele entende que você está querendo tirar o dinheiro dele. Então, se você diz com as suas palavras, ele entende, será que esse aqui é o melhor caminho? Agora, se você repete as palavras dele, ele entende o que é, opa, não, não é isso mesmo que eu preciso? Mas ele acabou de dizer, ele só não teve certeza daquilo. Então, você reforça. E meninas, quando a gente fala, eu trouxe depois, vocês podem analisar, porque o PDF é bem grande, tá? Quando a gente fala de fazer o cliente entender, existe um processo dentro da mente do seu cliente que funciona assim, ó. Eu vou perguntar o preço, ela vai me enrolar, ela vai me dizer o investimento, eu vou dizer que não tenho dinheiro agora e vou pensar. É assim que funciona a cabeça do seu cliente. Me diz se não é assim que acontece dentro da condução de vocês. Não é exatamente assim? Ela pergunta o preço, ela sabe que você vai fazer pergunta, ela sabe que você vai passar o investimento, ela já vai dizer para você que não tem o dinheiro, porque ela precisa pensar, e aí, depois disso, ela te dá a resposta. Não é assim? Sabe por que que eu trouxe essa questão lógica? Porque eu conheço você. Não é porque eu conheço o seu cliente, eu conheço você. E normalmente isso aqui é o que acontece na sua condução. Como a gente consegue? Vou até parar aqui o slide para vocês prestarem atenção nisso, ó. Como é que a gente consegue sair desse ciclo? Primeiro, fazendo uma quebra de expectativa ruim do seu cliente. Então, comecei aqui a conversa. Antes da primeira pergunta para ele, você pode falar assim, ó. Antes de qualquer coisa, eu quero que você fique tranquila, porque eu tô aqui para te ajudar. Quebrei a primeira questão. Isso funciona tanto para calls, para WhatsApp, antes de qualquer coisa. Você sentiu que tá ali com a pessoa pela primeira vez. Olha, Carol, eu vou te ajudar, tá? Então fique tranquila. As perguntas que eu vou te fazer é para te ajudar, tá? Quebrei aqui uma crença dela, onde eu vou forçar ela a alguma coisa. Depois eu começo a fazer perguntas abertas que façam a conversa ser natural. Quando eu chegar lá na frente, eu posso antecipar algumas perguntas, antecipar algumas objeções. Então, se eu vou levar essa pessoa para uma reunião,
Eu posso sim perguntar se tem mais alguém que ela gostaria que estivesse na reunião com ela. Então, Carol, você tem mais alguém que você gostaria que estivesse nessa reunião? Eu tô te perguntando porque às vezes você quer que seu marido te acompanhe, uma sócia te acompanhe, ou tá tudo bem, vou só ir você mesmo, você toma a decisão, tá tudo certo. Quebrei uma objeção antecipadamente. Porque quando ela disser que ela é a decisora, não precisa levar ninguém, eu posso reforçar isso na reunião. Sobre investimento. Carol, você me disse até aqui que isso aqui é importante para você. Quanto é a sua prioridade resolver isso aqui? Preciso sempre levar para reunião? Não, Maria. Aqui eu tô dando só um exemplo, tá? Não é necessário, não. Hum, eu vou explicar quando você vai precisar. Aí, chegou na parte do investimento. Aquela perguntinha, ó. Quanto é prioridade para você resolver isso aqui? Por que que eu tô te perguntando, Carol? Porque eu sei que você já passou. Aí eu reforço o que ela disse, ó. Você já passou por 3 mentorias, você já investiu em tráfego, você já gastou dinheiro. Tudo isso aqui não deu certo. Eu tô te dando uma solução. Quanto para você é importante isso aqui resolver? Eu só quero saber o quanto. Ela vai dizer, beleza. Então é muito importante resolver. Tá. Então, olha só, Carol, eu vou te passar o investimento do quanto custa a mentoria. A mentoria custa R$ 10.000, certo? Para te ajudar, eu tenho algumas formas de pagamento. Mas antes, eu quero saber como é melhor para você. Entrada, boleto, cartão, isso de acordo com o que eu ofereço, tá? Aí a Carol vai falar, olha, para mim é melhor parcelado no boleto. Ótimo, Carol. Perfeito. E na sua mente, quando nós podemos começar? Amanhã? Hoje? Aqui, ó, eu tô conduzindo a Carol. Ela não disse ainda que vai pensar, mas ela vai dizer. Mas eu quero saber quando ela acha que pode começar. Glaze, olha, eu preciso analisar o meu caixa. Eu preciso ver, porque eu não sei se eu tenho esse valor. Tá vendo que quando eu pergunto quando a gente pode conversar, eu quebro a objeção do vai pensar? Porque ela não precisou dizer que vai pensar, mas ela vai precisar me dizer o que que ela vai fazer a partir daquele momento que ela sabe do investimento. Ela já sabe que custa 10.000, ela já disse que pode pagar no boleto, mas quando ela pretende começar? Mas olha, eu só consigo começar no mês que vem. Tudo bem, Carol. Sem o menor problema. Por que você acredita que só consegue começar no mês que vem? É uma questão financeira, Carol? Eu posso te ajudar nisso? Exatamente, Paty. Super funciona. Super funciona. Eu posso te ajudar. Olha a gente se colocando, ajudando o cliente de novo. Carol, por que que você acredita que só pode começar no mês que vem? Glaze, é porque eu não tenho esse valor agora. Entendi. Carol, funciona para você a gente fazer um formato de pagamento diferente? Por exemplo, se você pudesse dar um Pix de compromisso, um valor de simbólico, somente para garantir a sua vaga, porque eu não tenho como garantir, Carol. Infelizmente, eu não sei como vai ser a minha agenda no próximo mês. Eu não tenho como garantir, mas se você puder dar um Pix de compromisso, a gente faz o seu contrato e você inicia no próximo mês, a sua vaga vai ficar lá reservada. Olha, eu trazendo clareza para o cliente e levando ele a raciocinar sem ele me dizer que precisa pensar, porque eu já sei. Se você já sabe que é comum do seu cliente trazer essa objeção, não deixa que ela chegue. Conduza já levando o cliente para raciocínio. Tá, Carol, você disse que é a decisora e que precisa pensar, mas quer conversar com seu marido. Olha, eu super entendo, tá? Aqui também eu gosto de conversar com meu marido quando eu vou tomar uma decisão assim que vai ter um impacto na minha família. Mas eu vou te dizer uma coisa, Carol, eu consigo fazer um formato de pagamento acessível para você se você fechar em 24 horas. É possível? Prazo.
Anotem aí. Prazo. Sempre coloquem prazo. Se você está fazendo uma oferta, é prazo. Se é um valor que não vai mudar, ele é imutável. Aquele valor e pronto, não. O prazo vai mudar também, porque você não vai direcionar o prazo de repente para a quantidade de vagas que você tem. Mas se a questão é oferta, prazo curto. Fiz uma oferta para Carol de 10 mil, ela vai pagar 8 mil reais. No boleto, com entrada, prazo de 24 horas. Se é uma oferta muito boa, ela precisa correr. E aí é que entra o gatilho de urgência. Quando a gente pensa em objeção, e eu falei sobre três coisas que acontecem e que pouca gente fala, existem três objeções claras. O problema é você, o problema é a solução, ou o problema é a própria pessoa. Conforme você vai conduzindo, você vai entender se o problema está na solução, se está em você ou se está na pessoa. Por que que isso aqui é importante? Primeiro, gestão emocional. Nunca levar para o coração. Lembra que eu falei na aula de gestão emocional? Se a gente entende que o problema está na pessoa, não há o que fazer. É a pessoa. Se o problema está na solução, você pode adequar fazendo uma outra oportunidade, uma outra oferta. Se o problema está em você, aí você precisa entender se está faltando confiança, se está faltando segurança, e aí você precisa ajustar a sua comunicação. Como eu identifico isso, Glaze? Quando a pessoa chega para você e você está conduzindo a conversa, e no meio do caminho a pessoa demonstra que tem insegurança de tomar a decisão, você pode fazer a pergunta: Carol, você gostou da oferta que eu fiz? Tem a ver com o que você está buscando? Essa solução te atende? Se a pessoa disse sim, o problema não é a solução. Entendi, Carol. Então essa solução te atende. Então me conta o que tá te fazendo não avançar. Me conta aqui. Qual o problema para não fazer você avançar? Se ela disser assim, ah, Glaze, eu não consigo implementar. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Não sei se eu vou conseguir dar conta. O problema não é você. O problema é ela. Se ela diz que não dá conta, que ela é muito tímida, que ela não sabe se ela vai conseguir fazer isso por um ano, ela não sabe se a terapia vai melhorar a vida dela de verdade, no sentido de eu não sei se eu vou conseguir aplicar. O problema está nela. Se ela disser assim, ai, eu gostei, mas eu realmente preciso pensar, analisar com calma. Aqui o problema está em você, porque ela não conseguiu sentir segurança, sentir confiança no que você está falando. Então, a gente precisa entender quando a gente não consegue antecipar as objeções, por que que aquela objeção surgiu. Se ela disse, eu preciso pensar, tá tudo certo, mas eu preciso entender. A solução te atende? Ela te atende em tudo? No investimento, na entrega? Atende. Ok. Então, o que está te dificultando? Deixa eu te ajudar. O que que faz você não avançar? Ah, é porque eu acho que eu não vou conseguir implementar. O problema tá nela. Se o problema tá nela, não adianta você insistir, porque ela vai continuar dizendo para você que precisa pensar. Porque é sobre ela, não é sobre você. E aí, ó, next, próximo, tudo bem, fique à vontade. Olha, essa entrega, eu tenho essa oferta em 24 horas. Se você puder retornar, se você quiser, eu retorno para você. Entendeu? Porque o problema tá nela. Agora, se o problema tá em você, faltou confiança. E aí você precisa rever a forma como você conduziu essa conversa, a forma como você está se comunicando no seu marketing se essa pessoa já te conhece. Porque aí ela tá, em algum momento ela parou ali no meio do caminho. Dúvidas, meninas, até aqui? Dúvidas, dúvidas? Nai, sobre a sua condução, dúvida até aqui ou já consegue quebrar? Isabeles, me contem, deixa eu dar uma pausa, senão eu não consigo. Falo muito, gente. Sei como vocês aguentam me ouvir por uma hora. Vê se tem alguma coisa que ficou pelo caminho que vocês gostariam de tirar dúvida.
Porque essa questão é uma questão que todas vocês passam dificuldade, tá? Outra coisa que eu vejo com um erro constante, vocês escrevem muito. Evitem. Quando a gente está conduzindo, principalmente pelo WhatsApp, evitem textos enormes. Desmembrem esses textos. Coloquem textos pequenos, ó, em quadrinhos. Diferencie com áudio. Pergunte ao seu cliente se você pode mandar áudio, tá? Meus redações do Enem. Ô, Maria, faz isso não. Nem vou falar nada porque eu sou assim. Eu sei, Andressa, eu sei. Pergunte. Posso te explicar por áudio? Eu posso te mandar por áudio? Pergunta. Não sei que medo as pessoas têm de usar o áudio, gente. Não tenham medo. Todas as vezes, acho que a Suelen tá aqui. Todas as vezes que a Suelen, por exemplo, que é a. Não, a Suelen tá aqui. Pede para usar o áudio, todo mundo deixa, gente. A Suelen é vendedora. Toda vez que ela fala, posso te mandar o áudio? A pessoa aceita. Não existe um bloqueio, só existe na nossa mente. Não existe um bloqueio. Ah, ela concordou, viu? Não existe essa coisa de, ai, eu vou mandar áudio, o fulano não vai gostar. Ai, porque eu não gosto. Você é você. Entenda que você é você. Então, pare de evitar o áudio. O áudio faz com que a gente tenha uma comunicação mais clara e a gente consegue sorrir no áudio. Entendeu? A nossa expectativa no áudio é diferente de uma conversa por texto. Lembrando que quando vocês forem fazer pro texto, use um emoji de vez em quando. Não fica uma coisa padronizada, assim, que parece que tá falando com o robô. Gosto de falar, só não quero. Tá vendo como é uma crença, Maria? A palavra incomodar sempre surge. A gente só incomoda aquela pessoa que não está ali pronta para ouvir. Seu cliente quer saber de você, não é incômodo. A pessoa começou a te seguir, você começou a falar com ela no direct, não é incômodo. Ela está no seu perfil. Ela começou a te seguir porque ela quis. Se ela perguntou o preço, ela quer, entende? Uma pessoa pergunta como funciona o seu serviço, ela quer saber. É uma crença. Quebrem essa crença. Se empolguem e mandam um áudio de 2 minutos, também não é para tanto, Andressa. Vamos diminuir aí um pouquinho. Qual é a diferença? Devo fazer reunião? Não devo? Eis a questão. Eu não quero fazer reunião porque tá todo mundo fugindo de fazer reunião. Gente, existem duas coisas diferentes aqui. Você precisa fazer reunião quando você enxerga que o cliente não te conhece o suficiente. Você tem um perfil pequeno. A pessoa acabou de chegar no perfil. Convida ela para uma reunião. Ela precisa te conhecer. Ela precisa estar aqui com você. Ela não te acompanhou o suficiente para ter confiança. Então é na reunião que a gente consegue, tá? É na reunião que a gente consegue esse contato que vocês vão aprender em breve de rapport, que é, ó, gerar aqui conexão. Se você mal conhece a pessoa e já joga ela para uma mensagem no WhatsApp e ela não viu o valor ainda o suficiente em você, essa venda não vai acontecer. Segundo ponto para levar uma pessoa para reunião, o tipo de cliente. O cliente é aquela pessoa que manda um texto desse tamanho para você, né? Te deu muita informação. Mas quando você faz uma pergunta, ele é monossilábico. Ele não tá te dando informação suficiente. Reunião. Porque se ele não tá te dando informação suficiente, ele também não está confiando o suficiente para falar tudo o que precisa. Então, agende uma reunião. Reunião de venda é reunião de venda. Então, não é para dar consultoria grátis, tá? Já começa por aqui. Fulano, vamos fazer uma reunião breve. Ou eu posso fazer uma ligação para você, o que você preferir. Se você preferir a ligação, eu faço uma ligação. Se você preferir uma reunião, a gente faz. Por quê? Esse contato é importante para eu entender melhor o seu caso. Eu não vendo, olha só, quebrem as expectativas do seu cliente. Quando ele se sente de escanteio, ele começa. É igual aquele gatinho que você fala assim: eu não vou dar bola. É a mesma coisa. Se você quebrasse o ciclo de
Eu não vendo se eu não percebo que você precisa do que eu vendo. O cliente entende que você leva a sério o que ele tem sofrido. Então, se eu falo, olha, vamos agendar uma reunião, eu não estou pedindo, eu estou te convidando. Vamos agendar uma reunião, porque eu preciso entender melhor o que você está vivendo para vender para você o produto ou o serviço certo. Porque eu não vendo para quem não precisa de mim. Quebrei aqui, ó. Opa, peraí, então ela não vai me empurrar nada. Já quebrei aqui, tá? Nai, passa o valor. Passa o valor. Se ela perguntou pela terceira vez o preço, por que que você tá enrolando, mulher? Passa logo esse valor. Outro ponto sobre levar para reunião. Se o seu serviço custa mais de R$ 10.000, leve para reunião. Auto ticket exige processo. E reunião está dentro do processo. Ah, mas dá para vender pelo WhatsApp? Dá. Só que o ciclo de venda aumenta. Entendam, dá para vender só pelo WhatsApp? Dá. Só que seu cliente não vai passar o Pix dele para de R$ 10.000 só por causa do seu texto no WhatsApp. Ele vai precisar de mais tempo para raciocinar e ganhar confiança. Se você tem o seu cliente na sua frente, a chance dessa confiança aumenta. Então, um produto de R$ 10.000, dificilmente uma pessoa vai falar assim: tá bom, Ju, gostei da sua mensagem, vou passar aqui o Pix para você. Isso raramente acontece. A não ser que o seu marketing seja assim, muito bom, você seja muito bem vista e você consiga fazer esse fechamento de forma rápida. Um exemplo que vocês conhecem é a Carol, acho que ainda tá aqui, né, Carol? A própria Suelen. A Thalia, a gente conseguia fazer isso, a Thalia Sintra. Por quê? A Thalia é massiva no conteúdo dela. Todo mundo praticamente convive com a Thalia. Todo mundo olha pro conteúdo dela como se morasse com ela. Então a gente não precisa explicar muito sobre quem é a Thalia. A gente só conecta a dor à solução e acabou. Então é facilmente a gente fazer uma venda de R$ 8.000 pelo WhatsApp. Porque o marketing era pesado. Quanto mais marketing você tem, menos você consegue, mais fácil fica ali a sua venda no decorrer do seu processo. Porém, se você quer diminuir o seu processo de excesso de conteúdo, você vai ter que amplificar a sua presença comercial, fazendo o seu processo ser ali dentro do padrão, que é fazer reunião, sim. Reuniões, elas costumam ser ruins, primeiro, porque elas são mal comunicadas. As pessoas comunicam reunião assim: estou te dando uma consultoria de 30 minutos. O que que acontece? Você atrai quem? Pessoas que estão ali para consultoria gratuita. E aí, lógico que a reunião vai ser ruim. Passei por todo o processo da conversa no WhatsApp. Entendi mais ou menos. Vi que o cliente ainda está meio inseguro. Marco uma reunião de vendas para ele me conhecer pessoalmente. E a gente poder fechar negócio pessoalmente. Eu estou fechando uma venda. Eu não estou dando uma consultoria de 30 minutos. Ele sabe que a reunião é de venda. Ele vai chegar ali sabendo que você vai falar sobre venda. E aí é diferente porque essa reunião ela pode durar 15 minutos. Olha a diferença de dar uma consultoria de 1 hora gratuita para no final a pessoa dizer que não quer. É diferente. Então, existem padrões que a gente precisa adaptar no nosso processo comercial. Se você sente que você. E isso funciona no marketing também. Quando a gente é muito bom em fazer vídeo, para que que a gente vai arriscar fazer carrossel? Juliana, Maria sabem disso. Se eu sou muito boa em fazer vídeo, por que que eu vou fazer um conteúdo escrito? O mesmo acontece com a venda. Se eu sou muito boa argumentadora dentro do WhatsApp, ótimo, fecho bastante venda no WhatsApp. Se eu sou muito boa argumentadora aqui, ó, o cliente me olhando, eu levo para reunião, que eu tenho muito mais chance de fechar. Certo? Estamos combinadas? O que que eu gosto de combinar com vocês? Façam testes.
Façam testes nas perguntas, façam testes em reuniões, façam teste em tentar guiar somente pelo WhatsApp. Vejam ali quem são as pessoas que estão chegando para você e se há possibilidade de fechar pelo WhatsApp diretamente, ótimo, porque eu gosto de encurtar. E aí vai outro insight. Diminua a dificuldade da compra. Então, nunca faça assim, ó. Cliente passou pelo seu Instagram, conversou no seu direct, você mandou pelo WhatsApp e ainda manda o formulário. Olha só o processo que ele tem que passar para ele comprar de você. Não, ele tem que passar por uma página de venda. Aí dentro da página de venda ele deixa o contato dele, depois ele responde o formulário. Aí depois você vai dizer o preço. Ele já desistiu. Porque vai ter alguém com um investimento estampado assim na página de venda o suficiente só para ele saber quanto custa e já vai para o que ele quer. Então, diminua o ciclo de proposta. Você quer vender rápido? Simplifique a sua comunicação dentro do seu Instagram. Fale mais sobre quanto custam as coisas. Então, por exemplo, quanto custa uma gestão de conteúdo em média? Fale mais. Quanto custa uma terapia em média? Fale mais. Porque aí o seu cliente que está ali te acompanhando todo dia, ele, opa, peraí, a Glass tem aqui uma mentoria de 10 mil, quanto que custa os outros produtos? Olha o interesse. Mas eu me ancoro. Eu tenho ali uma visão de quanto aquela pessoa custa. Agora, se eu não sei e eu não estou criando percepção de valor no meu marketing, quando o cliente chegar na minha frente e eu falar o valor, ele vai falar assim, pensei que fosse menos. Já a pessoa que dor acha que é menor. Eu falo assim, poxa, eu tô falando valendo tão pouco assim. Então, sempre comunique o quanto mais você comunicar, quanto custa, quanto uma pessoa pagou. Olha, cliente X pagou 10 mil reais numa mentoria X minha, e a gente trabalhava dessa forma. De vez em quando, traga na sua narrativa. Quando a pessoa perguntar, igual ali com a Nai, perguntou, responda. Não tenha medo de responder. Porque se esse cliente não tiver que ser seu, ele não vai ser. Se o cliente não tiver que ser seu, ele vai embora, mesmo você fazendo todo o processo. Ele vai embora. Então, não fique com medo de falar o seu preço. E criar valor está muito mais relacionado em conectar o que a pessoa sente com a sua solução. Só isso. Não fiquem elaborando muita coisa na cabeça, tá? Como é que eu faço para gerar valor para a pessoa não ficar olhando preço? Conecte a dor dela ao que você resolve. Se você tiver prova social, manda para ela. Olha, a Juliana, que está aqui na mentoria, ela já faturou 50 mil reais. Ela estava com o mesmo problema que com você. Olha só o depoimento dela. E manda para a pessoa. Gerei valor. A pessoa estava passando pela mesma coisa. Gerei. Então não pode ser também provas sociais aleatórias, tá, meninas? Tem que se conectar com o que o cliente está sentindo. Beleza, gerei valor. Isso é gerar valor. Desejo a gente gera no marketing. Desejo a gente gera no marketing, tá? Lembre-se sempre, marketing atrai, venda converte. Desejo é no marketing. Valor você consegue gerar dentro de uma conversa. Certo? Dúvidas? Podemos encerrar a nossa aula. Ficou alguma dúvida? Abram aqui as suas perguntas. Quero saber. Fica à vontade. Ju, que é a única pessoa que está aqui me vendo. Eu só vejo a Ju aberta aqui. Ninguém quer mostrar a fuça pra mim, Juliana. Só você. Meninas, aproveitem, tá? Temos aí 2 minutos para vocês trazerem as dúvidas. Angélica, manda. Eu tava na confusão aqui com a minha filha. Eu não sei o que que tava falando mais, mas eu Como prestei é que atenção foi em a tudo e questão da fiz proposta? anotações. Uma, ela quer fechar, só que nesse momento ela tá sem caixa. E eu Sim. super entendi ela e não quis forçar, porque ela Aham. gostou realmente da proposta. A segunda vai me responder. E a condução não foi assim, tá? Mas foi mais ou menos assim. Eu busquei um ponto
de referência para trazer um, um norte para mim guiar essa proposta, sabe? Entendi. Então, uma reclamou do tempo, que realmente ela não tem tempo para postar, outra disse que não entendia estratégia, e aí eu peguei esse gancho e usei ele Aham. como argumento. Uma conversa assim, bem simples. Ótimo. Toda aquela minha parafernália que eu Que bom. tinha de Que bom. script, eu acabei reduzindo e fui fazendo assim uma conversa bem assim, bate-bola. E Ótimo. foram bem legais. Daí eu disse, posso mandar um PDF que fica mais. Você consegue consultar, que eu elenquei ali resultado, Ótimo. alguns feedbacks, deixei ele resumido, mas completo para a pessoa ter um pouco mais de segurança. Uhum. E todos disseram: não, gostei da proposta, preciso pensar. Ok, até o final da tarde, até o final da tarde. Aham. Ótimo. Lembrando, vocês podem usar PDF, tá? Eu não sou contra o PDF, eu só vou usar uma tarja contra o PDF. Não, gente, podem usar. O que não pode fazer? Usar o PDF como conexão de solução, porque senão fica muita informação para o cliente e não dá bom. Então, o que que a gente faz? A gente traz a solução primeiro, depois a gente conecta o PDF para ela poder enxergar a entrega. E aí, tudo bem, tá? E sobre pensar, eu sou sempre a favor da pessoa pensar, tá? Eu Uhum, nunca vou ser contra da pessoa pensar, porque existem coisas que ela vai ter que tomar uma boa decisão. Se ela toma uma decisão impensada, quem sofre é você, porque ela não sim. pensou, né? Então tá E, tudo bem. inclusive, dentro dessas perguntas, uma das coisas que eu sempre falo é: você vai conseguir, porque é um trabalho a quatro mãos, você vai conseguir estar presente pelo menos uns 3 dias da semana, até porque eu atendo majoritariamente psicólogas, terapeutas, e eu entendo que às vezes é cansativo mentalmente para elas. Sim, Mas sim, mesmo assim, elas precisam ter alguns pontos de contato para que as pessoas vejam e sintam essa confiança em contratar elas. isso. E aí é uma das perguntas que eu sempre faço, porque se eu identificar que para ela não vai ser possível aparecer, eu já digo, olha, o resultado do marketing ele é muito mais positivo quando que você aparece. Quando você não aparece, ele vai demorar mais tempo. Aí eu ajusto aquela expectativa do marketing Isso. que com uma semana eu vou conseguir lotar a minha agenda. Ótimo. Inclusive, eu já estou indicando a tua página para algumas pessoas, porque o problema é com a crença nas vendas. E aí a gente começa a produzir conteúdo, as pessoas estão chegando, mas não estão comprando. Ah, como que você está fazendo? A pessoa diz, oi, ela manda o PDF. Ó céu. Oh, meu Deus. Daí eu disse assim: acompanhe a Glaze, que ela está sempre trazendo informações muito valiosas sobre vendas. Então, se você está Ai, recebendo ali algumas psicólogas, pessoa da contabilidade, eu estou já sei de mandando. onde tá vindo. E agora os conteúdos vão ficar mais ainda voltados para isso, né? Eu tô passando por todo esse processo também de refinamento ali do marketing e eu via muito essas dificuldades pontuais. E assim, quando você for distribuir essa parte do vou pensar, da pessoa dizer que vai pensar, tenta criar uma oferta para ela tomar uma decisão quanto antes, Tá, sabe? E o Pix de compromisso, gente, funciona, tá? Que às vezes a gente fica com medo de fazer essa oferta. O Pix de compromisso não é para você começar agora. É para ela sentir que tem uma vaga garantida, tá, entendeu? E aí a gente geralmente programa. Por exemplo, ó, vamos supor que o Pix fosse de R$ 300. Aí você deixa lá R$ 300. Já monto já o contrato dela, tá aqui, ó. Você já é minha cliente. Mas quando você vai fazer o próximo pagamento? Para a gente começar. O Pix é só uma garantia de vaga, não é de início, tá? tá. Porque aí você não fica na expectativa do será que vai pagar? Será que vai entrar? Porque ela já é sua cliente. O Pix de compromisso já garante aquela pessoa como sua cliente. Você só permite que ela já tenha uma vaga garantida,
entendeu? Que aí você já sabe, ó, essa vaga aqui já tá reservada, não vou preenchê-la, tá? Super funciona. A Ju botou aqui qual a porcentagem em cima do valor, a gente define. A porcentagem que você achar, Ju, que é justa pra você, não tem um valor, tá? Normalmente eu oriento ali de 300 a R$ 500, dependendo do pacote que você cobrar, tá? Só mesmo, e ela pode fazer até no cartão. Fala assim, olha, é só uma questão mesmo, pode ser no cartão também, não tem problema. É só para que você garanta a sua vaga, porque eu não tenho como garantir que daqui a um mês eu vou ter essa vaga disponível. Porque senão você se coloca num padrão em que a pessoa está sempre disposta a adiar. Ah, tudo bem, ela vai ter vaga no mês que vem. Entendeu? Porque ela tá me esperando. Só que e se aparecer alguém com dinheiro na mão para entrar nessa vaga? Como é que você faz? Entendeu? Se você tem uma limitação de atendimento. Então é sempre importante já garantir esse cliente, tá? A Andressa botou aqui, fiz isso esses dias, aprendi como. A Andressa, ela sempre me traz, gente, porque ela gosta de falar como eu. E eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu sou essa pessoa falante mesmo. Só que eu tive que aprender a me controlar. Eu tive que aprender a me calar durante um fechamento. Porque muitas vezes acontece da pessoa ficar muda durante a reunião e a gente querer falar mais para preencher os vazios. Só que a venda é sobre ela, não é sobre mim. Se ela não fala nada, eu não vou falar nada. Eu fiz a pergunta, ela tem que responder. Simples, eu tô aqui para ajudá-la. Então a ideia é que ela me responda. Então, sempre treine esse vácuo aí de silêncio. Mandei a pergunta, ela não respondeu, Glaze, no WhatsApp. Dá um prazo de um dia, tá, gente? Porque a gente atende mães, a gente atende, principalmente quem trabalha aqui com B2B, né? Que são outras empreendedoras. A gente sabe que o dia é corrido, às vezes a pessoa nem teve tempo de te responder mesmo. E tá tudo bem. No dia seguinte você pergunta. Fulana, você viu a mensagem que eu deixei aqui para a gente dar continuidade na nossa conversa? E aguarda novamente. Como a questão dela é ansiedade, envia ótimo, Nai. Ótimo, enviar prova de social sempre funciona. Queridas, muito obrigada por mais uma aula. As dúvidas vocês vão ter aí disponíveis. Teremos tutoria essa semana, Dona Juliana, Dona Angélica, comigo, na quinta-feira. E aí a gente tira as dúvidas. De preferência, apliquem a aula de hoje para a gente poder ver as conduções de vocês na quinta-feira, tá bom? Nas demais, um super beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.